O aviso de despejo jazia na mesa da cozinha como uma sentença. Marcus Johnson tinha 72 horas para desocupar o apartamento no norte da Filadélfia que abrigara ele e seu filho por 2 anos. Suas mãos tremiam ao ler o nome do proprietário em negrito, o valor devido brilhando em vermelho. $4.200. Lá fora, a chuva de novembro atacava as janelas em cortinas implacáveis. Marcus permaneceu imóvel, o papel tremendo em sua mão, e sentiu algo dentro dele se fraturar. Não dramaticamente, mas silenciosamente, como madeira velha finalmente estilhaçando sob um peso impossível. Ele era carpinteiro. Suas mãos entendiam de madeira e pregos, compreendiam a satisfação de construir algo sólido. Mas aquelas mesmas mãos não conseguiam segurar o que mais importava. Não podiam salvar sua filha. Não podiam manter seu emprego. Não podiam parar a avalanche de contas médicas que o enterrava vivo. Marcus caminhou até o pequeno quarto no final do corredor. Lá dentro, banhado pela luz pálida da manhã, seu filho dormia. Isaiah tinha 3 anos, pequeno e frágil de maneiras que faziam o peito de Marcus doer. O menino jazia encolhido de lado, com um braço envolvendo um elefante de pelúcia, o único brinquedo que restou após sua descida à pobreza. A perna esquerda de Isaiah estendia-se reta, presa em uma tala ortopédica que custou mais de 2 meses de mantimentos. A mãe de Isaiah tinha partido quando o menino tinha 6 meses. Ela não conseguiu lidar com isso, ela tinha dito. Não conseguia lidar com uma criança com deficiência, com os compromissos intermináveis, com o conhecimento esmagador de que nada jamais iria resolver. Um dia ela simplesmente desapareceu, sem bilhete, sem endereço para contato. Apenas sumiu. 2 anos tinham se passado desde então. Marcus e Isaiah contra o mundo, e o mundo estava vencendo. Ele tinha perdido seu contrato de carpintaria no mês passado, quando a recessão atingiu. Primeiro corte, explicaram com apertos de mão apologéticos. Restrições orçamentárias, nada pessoal. Mas era catastroficamente pessoal. As contas médicas continuavam chegando. Fisioterapia, avaliações ortopédicas, medicações. Cada fatura parecia um golpe duro. $60.000 em dívidas por uma criança cujo sistema nervoso tinha sido danificado antes mesmo de seu primeiro suspiro. Marcus tentou de tudo. Trabalhos temporários na construção civil que duravam 2 semanas antes de o trabalho desaparecer. Dirigir para aplicativos de transporte até a transmissão do seu Honda falhar. Doações de plasma. Vender móveis. Turnos noturnos, no salário mínimo, que o deixaram destruído ao amanhecer. Nunca é suficiente. Nunca perto de ser suficiente. O aviso de despejo significava que em 3 dias eles estariam sem teto, sem apartamento, sem endereço, sem âncora em um mundo que já estava saindo do controle. Marcus sentou-se na cama de Isaiah, observando-o dormir. A respiração do menino era suave e regular, inocente do desastre que se aproximava. Marcus afastou o cabelo da testa de Isaiah. A pele estava quente, vivo, perfeito, exceto pelo único jeito que tinha arruinado tudo. Desculpe, sussurrou Marcus. Sinto muito, amigo. Nenhuma palavra era adequada para esse fracasso. Nenhuma desculpa poderia desfazer o fato de que, em 3 dias, seu filho dormiria em um carro ou abrigo. Que Isaiah não teria um lugar seguro, que a deficiência agora também roubava seu lar. Marcus voltou para a cozinha e abriu a geladeira. 2 ovos, leite com 3 dias de validade, metade de um pão que estava endurecendo. Ele fechou a porta sem pegar nada. Seu telefone mostrou $43 na sua conta. O aplicativo bancário exibia um texto vermelho sombrio. Aviso de descoberto. Avisos de pagamento atrasado, ameaças de cobrança. Marcus procurou por termos que nunca imaginou pesquisar. Abrigos para sem-teto na Filadélfia. Programas de assistência emergencial. Opções de última hora para pais desesperados. Os números eram devastadores. Listas de espera na casa das centenas. Requisitos que ele não podia atender.
Candidaturas a programas que não o aprovariam por semanas ou meses, muito tempo depois de ele já estar nas ruas. Seu polegar pairava sobre o contato de sua mãe. Ela morava em Atlanta agora, casada novamente, finalmente em paz após décadas de luta. Ele poderia ligar para ela, pedir dinheiro, mas sua mãe já tinha sacrificado tanto. Ele não podia sobrecarregá-la, não quando ela finalmente estava bem. Em vez disso, Marcos fez algo que não fazia desde o nascimento de Isaiah. Ele fechou os olhos e orou. Não formalmente, mas de uma forma crua e desesperada, de um homem que não tinha mais nada. Se alguém estiver ouvindo, ele sussurrou. Se ainda houver alguma misericórdia, por favor, não deixe meu filho sofrer por minhas falhas. Ele abriu os olhos e tomou uma decisão. Uma decisão que o assombraria para sempre, mas que parecia a única escolha lógica restante. A única maneira de salvar Isaías de uma infância de abrigos e pobreza e de assistir seu pai se afogar na desesperação crescente. Havia uma estação de trem a 3 milhas de distância. Estação 30th Street. Um lugar movimentado onde os trens levavam pessoas para novas vidas e novos começos. Um lugar onde um menino pequeno poderia ser encontrado por alguém com recursos para ajudá-lo de maneiras que Marcos nunca poderia. Na manhã seguinte, Marcos acordou antes do amanhecer. Isaías ainda dormia, mal visível sob o cobertor fino. Marcos se moveu silenciosamente, como em um sonho. Ele preparou uma pequena mochila com as necessidades de Isaías, 3 trocas de roupa, medicamentos, o elefante de pelúcia. Então, com mãos que pareciam emprestadas, Marcos colocou um envelope dentro. Ele tinha escrito a nota 3 vezes, finalmente chegando à verdade mais simples. Seu nome é Isaiah Johnson, nascido em 14 de março. Ele precisa de fisioterapia e medicação. Ele é amado. Ele merece algo melhor do que eu posso lhe oferecer. Por favor, ajude-o. Marcos dirigiu até a estação em silêncio. A manhã de novembro estava fria e cinza. Isaiah estava sentado em sua cadeirinha, sonolento e inocente. Para onde vamos, papai? Perguntou Isaiah. Marcos segurou o volante com força para manter-se firme. Vamos fazer uma aventura, amigão. Para a grande estação de trem. Lembra dos trens? Você vai comigo? Perguntou Isaiah. Marcos não conseguiu responder. Sua garganta havia se fechado. Seus olhos ardiam com lágrimas que ele se recusava a liberar. Chegaram pouco depois das 8. A manhã estava silenciosa. A correria ainda não tinha começado. Marcos levou Isaiah para dentro, seu filho equilibrado no quadril, a mochila sobre o ombro. A estação era vasta e ecoante, toda de vidro e luz, com o cheiro permanente de café e limpador industrial. Marcus encontrou um banco em um canto tranquilo, onde a luz caía suavemente e o movimento de pessoas era constante, mas não avassalador. Ele colocou Isaiah cuidadosamente, ajustando-o na posição vertical contra o banco. Isaiah, disse Marcos, sua voz se quebrando apesar de todo o esforço. Preciso que você fique bem aqui, ok? O papai vai pegar passagens de trem. Isaiah olhou para cima com olhos brilhantes e confiantes. Ok, papai. Posso ficar com o elefante? Marcos colocou o ursinho nos braços do filho. O elefante fica com você. Ele vai cuidar de você. E você? Perguntou Isaiah. Marcos ajoelhou-se diante do filho, memorizando cada detalhe do rosto do menino. Isaiah tinha os olhos escuros de Marcos, o cabelo cacheado da mãe. Um espírito totalmente seu, resiliente e cheio de esperança de maneiras que Marcos nunca conseguiu. Eu te amo mais do que tudo neste mundo, disse Marcos quase sussurrando. Lembre-se disso, ok? Não importa o que aconteça, lembre-se disso. Ok, papai, disse Isaiah, completamente inconsciente de que aquilo era um adeus. Marcos levantou-se. Ele não conseguiu fazer isso rapidamente. Não conseguiu antes de mudar de ideia. Ele se virou e se afastou do filho, cada passo parecendo caminhar para longe de seu próprio coração, deixando-o para trás naquele banco frio. Ele chegou ao banheiro, trancou-se em uma cabine e desabou completamente.
O tipo de choro que sacudia todo o seu corpo, que o deixava ofegante, que parecia uma morte por dentro. Ele chorou por cada fracasso, cada momento que não conseguiu proporcionar, cada vez que viu seu filho sofrer e foi impotente para impedir. Quando finalmente saiu, não voltou para o banco. Ele não conseguiu. Não tinha força para ver a confusão de Isaías se transformar em medo. Não tinha coragem de ver o rosto do seu filho quando ele entendeu que o pai não voltaria. Marcos deixou a estação. Entrou em seu carro. Dirigiu para longe da única pessoa que mais importava e sentiu, naquele momento, como a forma mais baixa de ser humano. Um covarde. Um fracasso. Um homem tão destruído que abandonar seu filho parecia uma ajuda. Ele dirigiu até um motel na periferia da cidade. Um lugar que não fazia perguntas. Um lugar onde o desespero era moeda e ninguém olhava duas vezes para um homem que tinha perdido tudo. Ele pagou por uma semana usando seu último cartão de crédito e se trancou no quarto 12, onde bebeu até ficar inconsciente e entorpecido. Enquanto isso, na estação 30th Street, Isaías sentou exatamente onde seu pai o tinha deixado. O menino não entendeu imediatamente. Ele apertou seu elefante e esperou, como as crianças fazem, com uma paciência certa de que o mundo eventualmente faria sentido. Que seu pai voltaria. Que tudo ficaria bem. Mas o tempo se alongou. A luz mudou. A estação ficou mais movimentada. E Isaías começou a entender, de uma forma silenciosa que as crianças pequenas compreendem, que algo estava muito errado. Ele começou a chorar. Devagar primeiro. Depois mais alto. Um menino pequeno com uma tala ortopédica, segurando um elefante de pelúcia, chorando no meio de uma estação de trem vasta e indiferente. Foi quando Douglas Chen o percebeu. Douglas era um investidor de risco, 56 anos, extremamente bem-sucedido, extremamente rico. O tipo de homem que construiu toda a sua vida com base no princípio de que sentimento era fraqueza e que o mundo operava com uma lógica simples de lucro e prejuízo. Ele tinha vindo buscar um colega de Nova York. Estava enviando mensagens, completamente absorvido no trabalho, quando ouviu o choro. A princípio tentou ignorar. Crianças chorando não era um problema dele. Mas algo naquele choro atravessou sua indiferença calculada. Douglas olhou para cima. Viu um menino pequeno, talvez 3 anos, sentado sozinho em um banco. Pele escura, cabelo cacheado, visivelmente deficiente, com a perna engessada por um dispositivo ortopédico. O menino chorava com uma intensidade desesperada e sem esperança. Uma criança que percebeu que tinha sido deixada para trás. Que ninguém viria. Douglas tinha uma filha. Ela tinha agora 42 anos. Afastada há mais de uma década, resultado de uma infância passada com um pai focado demais nos negócios para notar sua existência. Ele não havia desde os 31 anos. Nem mesmo tinha conhecido seus netos. Algo no peito de Douglas se contorcia ao ver aquele menino abandonado. Ele se aproximou lentamente. "Olá", disse com cuidado. "Você está bem?" Isaías olhou para cima, lágrimas escorrendo. "Papai", disse esperançoso. "Papai, você voltou." Os joelhos de Douglas quase fraquejaram. Ele se sentou ao lado do menino, lutando para manter sua aparência de calma. "Qual é o seu nome, garoto?" perguntou Douglas. Isaiah Johnson. Cadê o papai?" "Ele foi pegar passagens de trem." Douglas olhou ao redor da estação. Ninguém procurava por aquela criança. Nenhum adulto frenético vasculhando rostos. Apenas um garoto abandonado segurando um elefante de pelúcia, esperando por alguém que não voltaria. Douglas pegou seu telefone e discou 911. Demorou 2 horas para a polícia chegar, entrevistar os funcionários e revisar as imagens de segurança. O que eles descobriram foi claro. Um homem negro, na faixa dos 30 e poucos anos, tinha trazido o menino naquela manhã e se afastado, sem nunca retornar. Quando os serviços sociais chegaram, Douglas conseguiu convencer as autoridades a deixá-lo acompanhar a Isaiah até o escritório dos serviços infantis do condado de Delaware. Ele tinha dinheiro, influência.
O tipo de poder que fazia os burocratas cooperarem e que tornava possíveis exceções de repente. Durante a viagem, Isaías adormeceu no banco de trás, com a cabeça pequena e inclinada, o elefante encaixado sob o braço. Douglas não conseguia parar de olhá-lo no espelho retrovisor. Este garotinho quebrado, esta criança perfeita, merecedora, que foi descartada por alguém que deveria ter sido seu maior protetor. A raiva que Douglas sentia por Marcus Johnson era imediata e consumidora. Como qualquer homem poderia abandonar seu próprio filho? Como um pai poderia ser tão egoísta, tão fraco, tão completamente desprovido de decência humana básica? No entanto, enquanto Douglas dirigia pela manhã cinzenta de novembro, surgiu outro pensamento. Ele não conhecia a história daquele homem. Não sabia como a desesperança se parecia por dentro. Não sabia o que significava estar quebrado de maneiras que não podiam ser consertadas com ligações ou transferências bancárias. Douglas tinha construído sua vida assumindo que problemas tinham soluções e que soluções podiam ser compradas. Mas ao olhar para o pequeno e quebrado corpo de Isaías, ele entendeu pela primeira vez que alguns problemas iam além da economia. Algumas dores eram grandes demais para serem quantificadas ou controladas. Ele tomou uma decisão naquele momento. Encontraria Marcus Johnson e faria o homem entender que abandonar seu filho era a pior solução possível. Levou menos de uma semana. Douglas tinha recursos e determinação na mesma medida. Contratou um investigador particular. Pagou por checagens de antecedentes. Puxou todas as cordas. Quando encontraram Marcus, ele estava em um quarto de motel em Kensington, 3 dias após uma tentativa de suicídio aparentemente interrompida. Garrafas de uísque vazias, frascos de medicamentos, cortinas fechadas, o ar pesado de desespero humano. Douglas chegou sozinho. Não bateu na porta. Usou sua influência para convencer o gerente do motel a deixá-lo entrar. Marcus jazia na cama, ainda com as roupas que usara ao abandonar seu filho. Sem barba, sujo, quase inconsciente. Quando percebeu a presença de Douglas, ele nem sequer abriu os olhos. Não estou interessado no que quer vender, Marcus gaguejou. Não estou vendendo nada, disse Douglas calmamente, ocupando a única cadeira. Estou aqui sobre seu filho. Os olhos de Marcus se abriram de repente. Por um momento, houve uma esperança crua e desesperada. Então, a realidade voltou com força e a esperança morreu. Isaiah, onde ele está? Ele está seguro, disse Douglas. Ele está sob cuidado do Estado, mas está vivo. Está sendo cuidado. Nada graças a você. Marcus começou a chorar. Soluços silenciosos que sacudiam seu corpo, vindos de um lugar além das palavras. Douglas observou, deixando sua raiva se transformar em algo mais complexo. Talvez pena, ou compreensão de que ele estava olhando para um homem quebrado não por fraqueza, mas por circunstâncias. Conte-me sua história, disse Douglas finalmente. Não deixe nada de fora. Então Marcus contou. Ele falou a Douglas sobre o nascimento de Isaiah, as complicações, os danos ao sistema nervoso, as contas médicas, o emprego perdido e o aviso de despejo. O momento em que ele percebeu que não poderia sustentar seu filho. Que a coisa mais gentil que poderia fazer era abandoná-lo em algum lugar onde alguém com recursos pudesse encontrá-lo. Eu estava dando uma chance a ele, disse Marcus com a voz vazia. A única chance que me restava dar. Douglas ficou pensando nisso por um longo tempo. Pensou em sua própria filha, sobre todas as chances que deixou de dar a ela porque estava ocupado demais construindo seu império para perceber que ela morria de vontade de atenção e amor. Você tomou a decisão errada, disse Douglas finalmente. Mas entendo por que você a tomou. Marcus olhou para ele com olhos confusos e desesperados. Quem é você? Por que se importa? Porque eu fui você, disse Douglas. Não do mesmo jeito, mas em todas as formas que importam. Eu era um homem tão focado no que não podia fazer que perdi tudo o que poderia ter feito. E perdi minha filha por causa disso. Ele se levantou. Vou te ajudar.
Não porque você merece, mas porque a Isaia merece ter seu pai. Mas você precisa entender uma coisa. A dívida que você deve, as contas médicas, o aluguel atrasado, tudo isso não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que você acreditou que abandonar seu filho era o único caminho a seguir. E não era. Nunca foi. Douglas passou aquele dia colocando Marcos em ordem, vestindo roupas adequadas, alimentando-o. Ele contratou um advogado, entrou em contato com o hospital e o proprietário. Ao pôr do sol, ele tinha elaborado um plano que apagaria a dívida de Marcos e restauraria sua dignidade. Mas, mais importante, ele deu a Marcos algo mais. Ele lhe deu esperança. 3 semanas depois, Marcos estava em uma sala de tribunal. O advogado ao seu lado tinha custado mais do que Marcos tinha ganho em 1 ano. A juíza que analisava seu caso era Eleanor Hastings, alguém que tinha visto inúmeros pais fracassarem e, ocasionalmente, visto um se levantar à altura da situação. Senhor Johnson, disse a juíza Hastings, analisei seu processo. Vejo que as contas médicas do seu filho foram pagas. Vejo que alguém providenciou a restituição pelo seu aluguel atrasado. Vejo que você conseguiu um novo emprego, concluiu uma aula de parentalidade e começou a frequentar aconselhamento. Ela fez uma pausa, estudando-o cuidadosamente. Mas o que quero saber é por quê. O que mudou entre o dia em que você abandonou seu filho e hoje? Marcos se levantou. Olhou diretamente para o juiz Hastings e falou do fundo do seu coração. Percebi, disse lentamente, que estava tomando uma decisão baseada na minha própria vergonha. Estava dizendo a mim mesmo que estava dando uma chance ao meu filho, mas na verdade eu estava apenas fugindo do fato de que eu não era suficiente, que não podia proporcionar o que queria, que estava falhando. Ele respirou fundo. Meu filho não precisa de um pai perfeito. Ele nunca precisou. Ele precisa do pai dele. Ele precisa de mim. E estou pronto para ser isso para ele. Estou pronto para lutar, fazer sacrifícios e fazer o que for preciso para dar a ele a vida que merece. Não porque sou forte, mas porque ele vale a pena. O juiz Hastings assentiu lentamente. E quem é responsável por essas intervenções? As dívidas pagas, a assistência jurídica? Douglas Chen, disse Marcos, e pela primeira vez não havia vergonha em sua voz. Apenas gratidão. Apenas o reconhecimento de que às vezes a ajuda vem dos lugares mais inesperados. O juiz Hastings olhou para seus papéis. Ela conhecia Douglas Chen. Todos na Filadélfia o conheciam. O investidor de risco mais poderoso da cidade, de repente gastando dinheiro e tempo com um pai lutando e uma criança com deficiência. O gesto não era típico da reputação do homem. Senhor Johnson, ela disse finalmente, você demonstrou remorso genuíno, esforço verdadeiro para melhorar suas circunstâncias e compromisso sincero com o bem-estar de seu filho. Estou preparada para suspender seus direitos parentais e devolver a custódia a você, condicionada à avaliação contínua e aconselhamento. Ela pegou seu martelo. Bem-vindo de volta, Sr. Johnson. Não desperdice esta segunda chance. O som daquele martelo batendo no bloco foi o som mais bonito que Marcos já tinha ouvido. Quando Marcos entrou no escritório dos serviços infantis do condado de Delaware para buscar a Isaia, ele não sabia o que esperar. 3 semanas desde a última vez que viu seu filho. 3 semanas de dúvida se a Isaia tinha se esquecido dele, se o menino estava com raiva, se o dano era permanente e irreversível. A Isaia estava na sala comum, sentado a uma mesa pequena com materiais de colorir espalhados diante dele. O menino concentrava-se intensamente, sua pequena língua levemente de fora, o aparelho na perna visível, mas já não parecendo defini-lo. Quando a Isaia viu Marcos, seu rosto ficou imóvel. Por um momento não houve nada. Então, todo o seu rosto se transformou. Ele se afastou da mesa e correu em direção ao pai, com um passo instável por causa do aparelho, mas com determinação absoluta. Marcos se ajoelhou e pegou seu filho,
puxando-o para o peito e segurando-o como se o menino fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque ele era. Papai, a Isaia soluçou em seu ombro. Papai, você voltou. Você disse que voltaria. Marcos nunca tinha dito nada assim. Ele abandonou seu filho sem explicação, sem promessa. Mas as crianças entendem as coisas em um nível mais profundo do que palavras. Isaías sabia, do jeito que as crianças sabem, que seu pai o amava. Que o abandono não era sobre Isaías. Era sobre a própria falha de Marcos em entender que o amor às vezes significa ficar, mesmo quando partir parece mais fácil. Estou aqui, meu filho. Sussurrou Marcos no cabelo do filho. Estou aqui, e nunca mais vou embora. Douglas Chen estava na porta, observando a reunião. Sentiu algo se soltar no peito. Algo que estava apertado há décadas, desde que perdeu a formatura do ensino médio da filha, enquanto negociava um negócio imobiliário que já não importava mais. Cometeu erros com seu próprio filho que não podiam ser desfeitos. Mas talvez, só talvez, pudesse usar o que aprendeu para ajudar outra família a evitar a mesma dor de coração. Isaia e Marcos representaram algo em que Douglas não acreditava há muito tempo: redenção. A possibilidade de pessoas quebradas serem reconstruídas. Que o amor poderia sobreviver a quase tudo. Naquela noite, Marcos e Isaia foram para casa. Para o apartamento que o advogado de Douglas garantira que eles poderiam manter. Para um pequeno quarto, onde a Isaia dormiria sabendo que seu pai estava no cômodo ao lado. Para uma vida ainda complicada e difícil, mas não mais definida pela desesperança e desespero. E Douglas voltou ao seu escritório. Mas algo havia mudado nele. Algo que fazia o dinheiro parecer menos importante e o tempo com as pessoas parecer mais precioso. Ele começou a procurar sua filha. Levou meses até ela concordar em vê-lo. Anos até ela realmente perdoá-lo. Mas, eventualmente, Douglas Chen teve uma segunda chance. Não porque ele merecesse, mas porque sua filha tinha um coração maior do que ele jamais lhe dera crédito. Esta é a história de um homem que perdeu tudo, e de um homem que tinha tudo, mas perdeu o que mais importava. É a história de como, às vezes, os maiores presentes vêm disfarçados de catástrofe. Como o desespero de um pai pode levar à salvação quando o universo coloca a pessoa certa no lugar certo na hora certa. É um lembrete de que o mundo está cheio de Isaías, crianças que merecem algo melhor do que as circunstâncias em que nasceram. E é um lembrete de que, às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é ver a dor de alguém e recusar-se a virar o rosto. Marcus Johnson aprendeu naquele dia, na sala de tribunal, que o amor não se trata de ser perfeito. Trata-se de aparecer. Trata-se de lutar contra a vergonha e o fracasso para estar presente para as pessoas que mais importam. E Isaías Johnson aprendeu que, mesmo quando o mundo parece abandoná-lo, ainda há pessoas dispostas a se abaixar e levantá-lo novamente. Douglas Chen aprendeu que a redenção funciona de ambas as maneiras. Ajudar alguém a encontrar o caminho de casa pode guiá-lo de volta ao seu próprio.